Muitos gestores acreditam que planejamento estratégico é apenas um evento, uma reunião, um encontro, um documento ou mesmo apenas uma entrega. Saiba, estratégia é jornada, não é ponto de chegada. Nesse vídeo eu vou mostrar a você como funciona a jornada do planejamento estratégico ágil, do primeiro passo até o acompanhamento contínuo, sem perder foco nem energia. Olá, eu sou Kleber Nóbrega, especialista em gestão, entre os temas gestão de serviços, gestão de processos, qualidade e planejamento e gestão estratégica, e autor do livro Planejamento Estratégico Ágil, que eu estou apresentando nessa jornada aqui para você. Esses dias atrás eu estava conversando com um executivo que disse assim para mim: Kleber, nós fazemos o planejamento estratégico. O problema é que depois que termina o plano, vai cada um para o seu lado. E aí eu falei para ele: olha, o problema é a crença que vocês têm do planejamento estratégico. O planejamento estratégico não termina quando o plano fica pronto. Na verdade, é aí que começa. Aí começa, de fato, o que a gente chama de execução estratégica. E o que é que está por trás dessa crença? São subcrenças. Eu vou compartilhar com você aqui. E eu vou falar para você das 3 principais dores que estão relacionadas com esse tipo de postura que esse executivo compartilhou comigo. A primeira delas eu já adiantei, a ideia de que o plano acaba em si. Olha, o produto do planejamento é o plano, mas a execução estratégica ela vai muito além. Outra dor muito frequente, a estratégia começa forte, mas se perde no tempo. Sabe aquela história do bola cheia e do bola murcha? Você começa com gás forte, altivez, força, energia e depois vai fraquejando ao longo do tempo. E aí vem a terceira dor, a sensação de recomeçar do zero. Toda vez que você vai fazer um plano novo, você está recomeçando. E vocês sabem, eu sempre digo no livro, eu estou falando do capítulo 4, a jornada do planejamento estratégico ágil. No capítulo 4, eu trago o seguinte trecho de música de Roberto Carlos. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. É da música Estrada de Santos, né? Por que a gente colocou esse trecho aqui? Porque essa história de recomeçar do zero, você vai recomeçar o plano como se não existisse nada. E aí vem esse tipo de reação aqui. Se você quer saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Pois é, mas não adianta apenas dizer. Você precisa fazer e acontecer. Por isso a ideia de que o plano ele é uma jornada. E como diz o ditado, caminhar se faz caminhando. O título desse vídeo é Estratégia não é evento, é jornada. E o que é que contribui para esse entendimento de que estratégia é um evento e não é jornada? São 20 falhas. Eu vou ler algumas aqui do livro com você. A primeira delas, acompanhamento inexistente ou insuficiente. Você termina o plano e acha que ele vai acontecer por si só, sem acompanhamento. É como a ideia do PDCA. Planejar, executar, verificar e agir, né? Acompanhar para agir. A segunda falha são ações isoladas ou fragmentadas. A departamentalização, né? O seccionalismo, ou mesmo a ideia de silos. Você não tem uma visão integrada. A terceira razão, atraso no cumprimento de planos. Quando faz plano, né? A ideia de planejar, você definir previamente tudo aquilo que você vai acontecer. Então, o atraso na entrega dos planos. A quarta falha, ausência no acompanhamento de indicadores estratégicos. Não somente as estratégias dos planos, mas os indicadores, os resultados que vão precisar ser alcançados. Afinal de contas, gestão é alcançar resultados por meio de e com pessoas. Quinta falha, comunicação inadequada ou insuficiente.
A comunicação da estratégia, porque você precisa não somente botar o plano no documento, mas você precisa continuar falando daquilo. Você precisa compartilhar inicialmente e continuar falando todo dia, né, daquela estratégia que você estabeleceu, das iniciativas que você colocou no seu plano. Outra falha: estratégia rígida, estratégia inflexível, estratégias que não se adaptam às mudanças. Mudanças vão acontecendo. Nós vimos no vídeo anterior, quando eu falei das falhas que acontecem, por que 90% das estratégias não acontecem, eu trouxe para você o conceito de estratégia emergente. Dá uma passadinha lá no vídeo. Estratégia emergente como aquilo que muda depois que você formalizou o seu plano. Estratégias desalinhadas com o mercado, estratégias que sua empresa, a organização estabeleceu sem estar sintonizada com o mercado. Aí vem uma outra coisa importante: estratégias complexas. Às vezes parece que fazer difícil, fazer com um nome bonito, charmoso, é mais importante do que algo que vai de fato acontecer. Lembre-se, o feito é melhor do que o perfeito. Quase todo vídeo eu falo disso aqui, né? É interessante, porque isso está muito forte, está muito presente. Duas outras falhas que estão muito alinhadas com o pensamento estratégico do gestor são falhas de liderança e falha de comprometimento. Liderança dos altos executivos e comprometimento, às vezes deles, por vezes do time de executivos e gestores da empresa. Informações não compartilhadas. Eu já vi caso de CEO que dizia o seguinte: não, a estratégia a gente não conta não, a gente só vai orientando as pessoas no dia a dia em função de decisões que a gente vai precisar tomar. Ora, a ideia de você compartilhar a estratégia é exatamente você não ter que ficar a todo instante orientando o seu time de gestores sobre que decisão tomar, que ação, que caminho seguir. Então a ideia de você compartilhar as informações é exatamente para possibilitar que a tomada de decisão seja feita mesmo sem você estar presente. Agora eu vou falar de uma falha talvez das mais frequentes: objetivos ambíguos e conflitantes. A área comercial quer puxar para o lado de vendas, a área de produção quer pensar em produção e qualidade, a área financeira quer pensar em redução de custos, a área de pessoas está pensando em qualidade de vida e clima organizacional. Isso tudo precisa ser colocado de forma vetorial, no sentido de um alinhamento de objetivos. Você não pode ter objetivos conflitantes. Um está querendo aumentar vendas, o outro está querendo reduzir custo. Isso precisa estar. Não estou dizendo que você não pode fazer essas duas coisas, não. Pelo contrário, você pode e deve fazer, mas de forma alinhada. Uma outra falha muito frequente é o orçamento insuficiente. Você quer fazer uma porção de coisas, mas você não tem recurso para aquilo. E em relação a prioridades, tem duas coisas importantes. Primeiro, prioridades não definidas, o que de fato é prioritário, e uma outra coisa que é prioridades não priorizadas. Ora, tudo é importante. Você quer fazer 6, 7, 8 projetos novos, iniciativas, mas você precisa priorizar por conta do orçamento, dos recursos, né, que você tinha na fase anterior. Tem uma frase minha que é outra que praticamente, quando eu falo de planejamento estratégico ágil, praticamente todo vídeo eu falo: priorizar as prioridades prioritárias. A falta de foco é talvez um dos principais elementos, porque os gestores estão pensando numa direção e o time de executivos está pensando em outra. Outro ponto, parece coisa filme clássico de 1920. Responsabilidades mal definidas, responsabilidades não muito claras de quem deve fazer o quê. Ora, veja só, existe um conceito de planejamento de estratégia muito importante e nem sempre levado em consideração pelas pessoas. Estratégia é tudo aquilo que você vai fazer para mudar a operação. Estratégia é tudo aquilo que você vai fazer para mudar aquilo que você faz hoje. Então, você atender os clientes, você atender os pacientes no hospital, você fazer as entregas numa empresa de logística, você fazer os pagamentos que você tem na área financeira. Isso tudo é operação. O que é estratégia? É aquilo que você vai mudar
para fazer diferente amanhã. Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu acho muito didático, quando alguém resolve fazer um período sabático, ou quando alguém resolve fazer um curso de pós-graduação ou de aperfeiçoamento. Você sabia que executivo também faz curso de aperfeiçoamento. Executivo também faz pós-graduação. Né? Então veja só, enquanto você está vivendo o seu dia a dia, aquilo é operação. No momento que você está fazendo a pós-graduação, ou o aperfeiçoamento, ou mesmo o período sabático para dar uma descansada na mente, aquilo é uma iniciativa estratégica, porque você quer, quando terminar aquele projeto, aquela iniciativa estratégica, mudar a maneira que você vive o seu dia a dia. Então, esse pensamento parece óbvio, mas não é. Inclusive, existe muita confusão nas empresas de integrar o planejamento estratégico com o orçamento da operação. Planejamento estratégico tem a ver com investimento. Orçamento tem a ver com o dia a dia. Né? Claro, aí eu vou ter também o orçamento de investimento das novas, né, iniciativas. Até é outra expressão que eu uso, iniciativa nova, redundante, mas é para forçar o pensamento estratégico. Então veja só, a partir dessas falhas todas, vem a jornada do planejamento estratégico. 6 etapas. Você fazer o planejamento estratégico são 6 etapas. Aliás, outro dia atrás, um grande colega meu, membro da Academia Brasileira da Qualidade, me deu um telefonema e disse assim: Kleber, eu queria elogiar o capítulo 4. Interessante, gente. O capítulo 4, ele vai da página 47 até a página 52. Aliás, essa é uma característica desse livro, né? A gente usa capítulos curtos. Aqui, página 52, a gente usa capítulos curtos. Para quê? Para dar objetividade. E ele disse o seguinte, ele fez: Kleber, talvez o capítulo mais importante do livro é aquele quando você fala da jornada do planejamento estratégico ágil. E eu fiquei assim, né? Mas por que isso? Ele fez: rapaz, ali você está entregando ouro. Ali você está dizendo exatamente para a gente, aquelas 6 etapas que você coloca ali são o suprassumo do planejamento estratégico ágil. Eu fiquei, né, naturalmente, eu tinha colocado esse capítulo apenas como um complemento de algo a ser feito, mas fiquei muito feliz, né, com esse feedback. Então, que 6 etapas são essas? Primeira etapa, identidade organizacional. Aqui eu estou falando sempre de empresa. O planejamento estratégico ágil pode ser feito também, planejamento estratégico ágil pessoal. Nós temos até um produto, né, para isso. Aqui eu estou falando de planejamento estratégico ágil para empresas, para organizações. Então, primeiro ponto, primeira etapa da jornada, identidade organizacional. Quem é você, o que você faz, para quem você faz, né, como é que você quer se comportar e onde é que você quer chegar. O nome técnico para essas coisas são MVVP. Missão, visão, valores e propósito. Porque somente a partir dessa identidade é que você vai poder depois compartilhar as estratégias de maneira conjugada, de maneira integrada com o seu time. Aí o segundo passo, olhe para trás. Você vai olhar o retrovisor para olhar para trás e verificar o seu passado recente. O que me trouxe até aqui? Quais as dificuldades que eu tive? Quais as oportunidades que eu aproveitei? Quais aquelas que eu não aproveitei? Isso a gente utiliza a matriz SWOT para fazer essa análise do passado recente. Terceira etapa, futuro imediato. Muito bem, agora que você calibrou, você sabe quem você é, identidade organizacional, você analisa o seu passado recente, aí vem para onde você quer ir. Então vem a ideia de futuro imediato. Para isso, o livro apresenta a matriz SOAR, né, que é a atualização, a derivação, a atualização, a simplificação e principalmente uma inovação da matriz SWOT. Futuro imediato, quais são as aspirações e os resultados que você quer alcançar como consequência dessas aspirações. Só que para isso, você vai olhar para as oportunidades e os pontos fortes. Quais são as minhas forças maiores e as oportunidades que o mercado me apresenta? Em função disso, eu vou juntar com minhas aspirações
e os meus resultados. A quarta etapa é a síntese da estratégia. O que é a síntese da estratégia? Um objetivo que você vai estabelecer para aquele período. Vamos lembrar o seguinte: planejamento estratégico ágil não é para ser feito, gente, para 5 anos, 10 anos. Planejamento estratégico ágil é para ser feito no máximo de 3 a no máximo 12 meses. Você faz um período de tempo menor. Muitas vezes a empresa que faz o planejamento estratégico para o primeiro semestre e depois atualiza para fazer para o segundo. Um horizonte de tempo menor. Então, para isso é importante você escolher um objetivo e 3 âncoras estratégicas. 3 diretrizes que vão dar suporte a você alcançar aquele objetivo. Lembrando que nós estamos trabalhando com iniciativas estratégicas. A operação, a rotina, o dia a dia continua. A quinta etapa é a execução estratégica. O que é a execução estratégica? Você já definiu o objetivo e âncoras, você vai definir as iniciativas. E as iniciativas a gente usa os OKRs, em função de objetivos e resultados claros, com a definição precisa, inequívoca de metas. E aí as iniciativas que você vai fazer a priorização. E para priorizar as prioridades prioritárias, você vai usar uma ferramenta que a gente chama de prioridades P1, P2 e P3. Uma iniciativa P1, 2 iniciativas P2, 3 ou mais iniciativas P3. Aquilo que é prioridade da prioridade se chama de P1, as outras 2 são coadjuvantes, o restante você joga como terceiro. Na medida que você for avançando, aí você vai então fazendo uma calibração disso. E a última etapa da jornada, acompanhamento estratégico. E aí deixa eu trazer um conceito importante para você. Veja, o produto do planejamento estratégico é um plano, é um documento. Ok? É um documento que você sintetiza tudo que você estabeleceu para aquele futuro da empresa. Muito bem. O que é gestão estratégica, ou também chamado de administração estratégica? É o acompanhamento disso ao longo do tempo. Você vai fazer o acompanhamento ao longo do tempo, porque não existe plano perfeito, não existe plano que é executado 100%. Não existe plano que não mude ao longo do tempo. Por isso você precisa ter flexibilidade. O acompanhamento é para você identificar aquilo que você precisa corrigir, aquilo que você precisa ajustar e aquilo que você pode melhorar. Então, essas são as 6 etapas. Vou passar um resumo das 6 de novo, tá? Identidade organizacional, passado recente, futuro imediato, síntese da estratégia, execução estratégica e o acompanhamento estratégico. Aproveito para convidar você, se esse vídeo ajudou você a pensar estrategicamente mais fortemente para a sua empresa, dê o seu like. Se você conhece alguém para quem você gostaria de compartilhar esse vídeo, é de graça. Compartilha, manda para uma pessoa. É só pegar o link e mandar para ela, por e-mail, WhatsApp ou qualquer rede social. Para você acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho. De vez em quando a gente está lançando um vídeo novo relacionado a esse assunto de planejamento estratégico e outros assuntos também. E se você quiser ter o livro Planejamento Estratégico Ágil, vai no site da Amazon, amazon.com.br, digita lá Planejamento Estratégico Ágil ou digita Kleber Nóbrega. Em Kleber Nóbrega você vai encontrar vários outros livros também além desse. Aliás, uma coisa importante, o livro Planejamento Estratégico Ágil, ele está disponível tanto na versão impressa, como na versão Kindle, para quem preferir. E para você aplicar o planejamento estratégico ágil na sua empresa, você pode contar com a minha participação, fazendo uma consultoria com a sua equipe. O planejamento estratégico ágil funciona em 3 reuniões, é feito o planejamento estratégico. Podem ser 3 dias alternados, podem ser 3 dias em semanas diferentes, aí é muito em função
de como você tem tempo e pressa, né, para fazer o planejamento estratégico, a gente pode também fazer a consultoria para a sua empresa.